Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que você está acordando nesta manhã com uma angústia constante apertando o seu peito. Uma preocupação latejante que acompanha o seu primeiro suspiro. Eu sei que o seu coração dói. E uma tristeza profunda corta a sua alma toda vez que você olha para os seus amados pais e enxerga as marcas visíveis do tempo. A cada dia que passa, o seu espírito fica mais pesado ao notar que os passos deles estão cada vez mais lentos, que a energia outrora vibrante se apaga e que os cabelos brancos relatam uma longa jornada de sacrifícios por amor a você. Você contempla as mãos trêmulas, a visão cansada, as dores cruéis que afetam as articulações e a imensa fragilidade que tomou conta daqueles que sempre foram os seus maiores protetores. As moléstias cruéis da velhice chegam como ventanias sombrias e uma sensação de impotência arrasadora sufoca o seu ser. Falta ar nos seus pulmões ao perceber que, apesar de todo o carinho, você jamais poderá reverter os ponteiros do relógio. Não consegue devolver a juventude física. Nem tem poder para arrancar do corpo deles aquele sofrimento. Na noite passada, no silêncio absoluto do quarto, você fixou o olhar no escuro, deixou as lágrimas escorrerem e implorou em desespero: Deus, por favor, proteja e conceda muita saúde aos meus amados pais. O Senhor acolheu cada clamor. Ele testemunha essa nobreza filial. A Bíblia Sagrada em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ecoa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançar não traduz um gesto brando, mas exige a força de arremessar violentamente para longe o desespero. É descarregar totalmente o medo aterrador do envelhecimento, o pânico da mortalidade, a aflição insuportável diante do declínio biológico. É arrancar do seu rosto aquela máscara pesada da autossuficiência, a crença de que você pode suportar o peso das enfermidades sozinho, para então entregar todas essas sombras diretamente no altar de Cristo. O Deus Todo-Poderoso é a fortaleza inabalável que blinda o teto da sua casa e abriga com ternura a vulnerabilidade dos seus velhos. Ele entende a dor de ver heróis enfraquecendo. Ele ouve a respiração ofegante no meio da noite. Ele observa a angústia contida no travesseiro. Ele acompanha cada exame médico e cada diagnóstico assustador que tira a sua paz. O Pai Celestial deseja hoje aliviar essa carga esmagadora que você carrega nas costas por amar demais. Ele promete envolver a sua família com uma redoma de cura divina e paz restauradora, trazendo conforto aos ossos cansados e luz para os corações. Se você deseja que Deus derrame o óleo da cura e conceda longevidade aos seus pais hoje, escreva nos comentários: Senhor, abençoe e cure meus pais. E clique no botão de curtir deste vídeo. A sua fé move os céus, transformando o seu choro oculto em uma nascente de milagres, purificando todo o ambiente com a graça infinita do nosso amado Salvador Jesus. Pai amado, nós nos achegamos à Tua presença nesta manhã com os joelhos dobrados e o espírito totalmente desarmado.
reconhecendo a nossa imensa pequenez perante os mistérios profundos do corpo físico e a marcha irreversível do tempo. Senhor, eu te entrego a vida dos meus pais, confessando que as minhas capacidades humanas são falhas e a minha sabedoria terrena é extremamente limitada. Compreendemos que, por mais que os filhos dediquem noites em claro, ofertem os melhores cuidados, providenciem os remédios mais caros e entreguem todo o afeto possível, nós não somos capazes de frear sozinhos a deterioração natural das células. Nem podemos determinar o número exato dos dias daqueles que nos geraram. Neste momento, clamamos pelo fim desta tempestade emocional. A nossa ansiedade descontrolada, o choro escondido e a aflição latente não curam nenhuma ferida. Apenas impregnam as paredes do nosso lar com uma atmosfera densa, transferindo o peso do nosso pavor para o coração sensível dos nossos velhinhos, que já lutam bravamente contra as suas próprias fraquezas. Pai amado, necessitamos desesperadamente da Tua intervenção divina para paralisar este ciclo de medo que aprisiona a mente. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a sabedoria celestial adverte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A instrução claríssima para não se apoiar no próprio entendimento é um chamado urgente para abandonarmos a tortura psicológica que nós mesmos fabricamos. Significa interromper imediatamente o hábito nocivo de desenhar os piores cenários médicos na nossa imaginação. Parar de antecipar tragédias no futuro distante e cessar o tormento gerado por pesquisas obsessivas sobre sintomas e prognósticos sombrios. Neste momento, compreendemos que o entendimento humano se baseia apenas no visível, nas limitações da matéria, nos exames frios dos laboratórios, enquanto a verdade soberana repousa na tua graça, que transcende a lógica da medicina moderna. Senhor, eu te entrego a vida dos meus pais, como quem deposita o tesouro mais precioso num cofre inexpugnável. O Salmo 37, versículo 5, complementa essa ordem transformadora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar não é omitir-se das responsabilidades, mas sim colocar a velhice, a imunidade, a pressão arterial, os batimentos cardíacos e cada suspiro de quem amamos sob o governo absoluto e a misericórdia incomparável dos céus. Pai amado, substitui o nosso pavor diante da doença por uma confiança inquebrantável no teu propósito. Nós decidimos, por um ato consciente da nossa vontade, parar de agir como se estivéssemos no leme do destino. O fardo de tentar controlar o imprevisível estava destruindo as nossas estruturas. Mas agora nós soltamos essas amarras. Neste momento, convidamos a tua paz, que excede toda a compreensão racional, para invadir os corredores da nossa moradia, dissipando os ruídos da preocupação, expulsando os sussurros das trevas que tentam roubar a nossa esperança. Senhor, eu te entrego a vida dos meus pais, sabendo que as tuas mãos são imensamente maiores e mais seguras do que as minhas.
Quando a fraqueza tentar dominar o corpo deles, que a tua virtude restauradora flua através das correntes sanguíneas, reconstruindo o vigor perdido. Pai amado, perdoa-nos pelas incontáveis vezes em que deixamos a dúvida sufocar a fé, pelas madrugadas gastas na escuridão da insônia, lamentando antecipadamente batalhas que ainda nem aconteceram. Ensina-nos a olhar para os nossos pais não através das lentes do luto precoce, mas pelos olhos da gratidão por cada novo amanhecer compartilhado. Que o milagre da vida prolongada seja a nossa porção diária. Neste momento, decretamos que a velhice dentro da nossa família não será um período de amargura, abandono ou sofrimento desmedido, mas sim uma fase coroada pela tua abundante provisão. Senhor, eu te entrego a vida dos meus pais, selando a saúde de cada órgão, protegendo as memórias, fortalecendo os passos e blindando os seus corações contra as tristezas emocionais que assaltam os idosos. Que a tua forte presença seja o remédio infalível e constante, operando silenciosamente, purificando, curando e sustentando os pilares sagrados que sempre fundamentaram a minha própria existência neste mundo, confiando eternamente no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai amado, damos continuidade a este clamor que brota das profundezas da nossa alma, voltando agora os nossos olhos e a nossa fé para a estrutura física daqueles que nos deram a vida. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos como intercessores diante do teu trono de graça, suplicando para que o teu poder miraculoso desça sobre cada célula, cada tecido e cada órgão do corpo dos nossos velhinhos. Acompanhamos diariamente o desgaste silencioso que a passagem das décadas impôs às suas pernas cansadas e aos seus braços que um dia nos carregaram com tanto vigor. Pai amado, estende as tuas mãos invisíveis, repletas de bálsamo curativo, e toca minuciosamente nas articulações inflamadas que tanto os fazem sofrer. Especialmente naquelas madrugadas geladas, quando a mudança brusca de temperatura e as frentes frias parecem castigar de forma cruel a sua estrutura óssea, provocando pontadas agudas que lhes roubam o descanso. Repreende, meu Deus, a evolução silenciosa das doenças crônicas que tentam se instalar de forma definitiva, seja o diabetes que ameaça a circulação, seja a hipertensão que ronda os seus corações generosos, sejam as dores lombares persistentes que limitam os seus passos pelo corredor da casa. Neste momento, Senhor, pedimos também um milagre de restauração para as suas mentes. Que o cérebro dos nossos pais receba uma oxigenação divina, preservando a lucidez, a capacidade de raciocínio e a clareza das memórias preciosas que eles construíram ao longo de toda uma vida, impedindo que o manto sombrio do esquecimento ou da confusão mental se aproxime. Ordena que o sistema nervoso seja apaziguado para que as noites de insônia sejam trocadas por um sono profundo, contínuo e verdadeiramente reparador, onde eles possam acordar no dia seguinte com o vigor físico renovado. Clamamos também pelo reestabelecimento do apetite, para que os alimentos tenham sabor, para que sintam prazer nas refeições preparadas com afeto, garantindo assim a nutrição necessária para levantar o seu estado imunológico e afastar a debilidade constante que aterroriza a terceira idade.
A tua palavra sagrada nos garante no Salmo 23, versículo 1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Harmonia com esta promessa eterna. Lemos na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Declaramos e analisamos profundamente, sob a luz do teu Espírito, que a expressão "nada me faltará" transcende a simples provisão material e mergulha diretamente no amparo à vitalidade biológica. Não permitas que falte energia renovada para os dias da velhice. Não deixes que lhes falte a capacidade de sorrir sem que uma dor lancinante interrompa a sua alegria matinal. A tua provisão divina significa que o céu está enviando agora mesmo uma torrente de força sobre-humana para que a jornada deles seja marcada pela dignidade intacta e não pelo tormento das dores contínuas que esgotam as esperanças. E nesta mesma provisão, Pai amado, nós também nos incluímos, pedindo que não nos falte sabedoria, não nos falte discernimento médico e não nos falte percepção espiritual para que possamos cuidar deles com a máxima excelência, escolhendo os melhores tratamentos. Falando as palavras exatas de encorajamento nas horas de medo, e sendo instrumentos vivos do teu pastoreio fiel dentro da nossa própria casa. Se você, que me ouve agora, deseja selar este clamor intercessório pela saúde inabalável, por favor, escreva o nome do seu pai, da sua mãe ou daqueles guardiões valorosos que te criaram, para colocá-los no altar de cura do Senhor. Logo abaixo na área de comentários. Pai amado, sabendo que as aflições desta vida não se resumem apenas aos males do corpo, nós adentramos agora em uma intensa e necessária batalha espiritual, levantando um escudo intransponível de proteção ao redor do ambiente onde os nossos pais habitam. Neste momento, Senhor, nós confrontamos e repreendemos com toda a autoridade do céu o espírito de solidão, o isolamento cruel e aquela sensação dolorosa de abandono que tantas vezes tenta sussurrar mentiras destrutivas nos ouvidos daqueles que envelhecem. Sabemos que a nossa rotina frenética de filhos adultos, sobrecarregados pelo trabalho e pelas exigências implacáveis da vida moderna, pode gerar neles uma tristeza silenciosa, um sentimento de inutilidade pernicioso ou a ideia equivocada de que se tornaram um estorvo para a dinâmica da nossa família. Pai amado, arranca pela raiz toda a semente maligna de depressão que tenta criar raízes profundas no peito dos nossos pais. Dissipa completamente a nuvem cinzenta da melancolia que esconde o brilho genuíno dos seus olhares. E expulsa sumariamente o medo paralisante da morte que oprime a sua respiração quando pensam na finitude humana e no futuro desconhecido. Neste momento, Senhor, clamamos com extrema urgência pelos teus livramentos invisíveis. Aquelas intervenções miraculosas que acontecem nos bastidores da existência sem que nós, os filhos preocupados, sequer percebamos a iminência do perigo. Pedimos que a tua mão soberana desvie as ameaças ocultas dentro da própria moradia, impedindo acidentes domésticos fatais, bloqueando tropeços repentinos em degraus perigosos.
anulando as tonturas inexplicáveis que causam quedas severas e fraturas terríveis no meio da noite, quando eles se levantam para caminhar no escuro em direção aos aposentos. Repreendemos terminantemente o avanço de qualquer complicação aguda silenciosa. Aquele coágulo imperceptível. Aquela arritmia oculta que tenta atacar de surpresa na madrugada, frustrando completamente os planos do inimigo contra a integridade física dos nossos amados provedores. Exigimos também a proteção absoluta contra a covardia da maldade humana, contra pessoas de má índole, fraudadores calculistas e golpistas impiedosos que se aproveitam da ingenuidade natural e da bondade inata das pessoas idosas, tentando roubar a sua paz financeira construída com suor ou machucar a sua confiança inocente de forma irreparável. A Escritura Eterna nos assegura com veemência no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E o Salmo 91, versículo 11, reforça essa trincheira divina, inquebrantável, ao afirmar categoricamente que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Apropriando-nos firmemente desta garantia majestosa, declaramos que os teus guerreiros celestiais de alta patente estão neste exato minuto se posicionando nos 4 cantos do quarto onde os nossos pais repousam, criando muralhas de fogo intransponíveis ao redor de suas camas frágeis. Eles estão divinamente instruídos a segurar os braços dos nossos velhinhos caso as suas pernas vacilem por fraqueza, a iluminar os seus pensamentos para nunca caírem em armadilhas terrenas cruéis, e a afastar qualquer sombra de morbidez desoladora ou fatalidade prematura que tente se aproximar da porta principal da casa. As trevas das enfermidades invisíveis e a força opressora da malícia do mundo não possuem autorização cósmica alguma para usurpar a tranquilidade sagrada e a segurança protegida do nosso lar. Pai amado, para que esta obra intercessória seja completa e perfeitamente selada nos tribunais celestiais, nós te suplicamos agora por uma profunda e definitiva restauração no espírito e no estado emocional de todos nós, entrelaçando as gerações com os fios dourados do teu amor purificador e restaurador. Neste momento, Senhor, cura a alma envelhecida dos nossos pais, de todos os traumas acumulados ao longo das batalhas dos anos passados. Perdoa as suas antigas falhas cometidas na ignorância e arranca do fundo do peito deles aquela preocupação angustiante e incessante que ainda sentem pelo destino incerto dos filhos e dos netos nesta terra, para que eles possam finalmente descansar a mente, desfrutando de uma velhice coroada por uma paz serena e inabalável, alegria genuína revigorante e uma aceitação doce e pacífica da fase outonal e sábia de suas vidas. Em contrapartida direta, Pai amado, nós te pedimos humildemente que transformes e disciplines também os nossos corações imperfeitos de filhos, derramando sobre nós uma medida absurdamente transbordante e inesgotável de paciência, compaixão sobrenatural e tolerância incondicional. Quando o cansaço pesado do dia a dia tentar esmagar as nossas forças, quando as repetições constantes das mesmas histórias nostálgicas pelos nossos pais tentarem testar os nossos limites, ou quando a rotina burocrática de médicos e remédios se mostrar extremamente exaustiva, não nos deixes murmurar em segredo. Não nos deixes proferir palavras ásperas.
nem nos permitas demonstrar qualquer traço de impaciência fria que possa ferir a dignidade sagrada daqueles que lavaram as nossas roupas. Nos alimentaram na madrugada e suportaram as nossas próprias teimosias irritantes durante a infância e juventude. Concede-nos a graça suprema e imerecida de servi-los com reverência sacerdotal. Enxergando no rosto marcado pelas rugas o reflexo vivo e pulsante do próprio Cristo, amando-os com atitudes concretas de sacrifício e não apenas com promessas vazias perdidas no vento. O apóstolo Paulo nos ensina de forma contundente na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, afirmando: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paralelamente, o Salmo 147, versículo 3, declara maravilhosamente que ele cura os de coração quebrantado e cuida atenciosamente das suas feridas profundas. Ao unir de forma teológica e prática estas verdades milenares, compreendemos perfeitamente e afirmamos com extrema ousadia que a obediência submissa ao mandamento da honra filial não se trata de um simples dever moral da sociedade, mas é a verdadeira chave mestra que destranca os imensos cofres celestiais de bênçãos sobre a nossa própria existência temporal. Quando nós engolimos o nosso orgulho adulto para limpar e amparar quem outrora nos limpava, quando silenciamos a pressa estressante do relógio para escutar atentamente quem pacientemente nos ensinou as primeiras palavras, nós estamos imediatamente acionando um selo de prosperidade divina irrevogável. O céu carimba sobre a nossa linhagem familiar a promessa imutável de longevidade, fazendo com que uma fonte cristalina de harmonia envolva todos os membros do nosso lar, eliminando contendas e dividindo fardos. Quando honramos incondicionalmente os nossos patriarcas e matriarcas na sua atual fraqueza física, nós quebramos as correntes obscuras de qualquer maldição erária. Atraímos a cura definitiva para as emoções despedaçadas e garantimos que os céus lutem as nossas próprias guerras no futuro. Pai amado, nós abraçamos e recebemos esta promessa viva no dia de hoje, crendo piamente que os nossos amados pais poderão continuar caminhando com a cabeça erguida, sendo imensamente respeitados, profundamente amados e integralmente valorizados por nós até o seu último e sereno suspiro terreno. Enquanto a tua imensa bondade e a tua infinita misericórdia nos seguirão lealmente todos os dias da nossa jornada vital, mantendo-nos firmados na aliança sagrada e inabalável que temos estritamente contigo e com o teu reino. Pai amado, à medida que o nosso clamor se aprofunda e a tua presença inunda o nosso ser, nós não podemos limitar esta oração apenas às 4 paredes da nossa casa. Neste momento, o teu Espírito Santo nos convida a alargar a tenda do nosso coração e a estender as mãos em favor de uma grande comunidade invisível, mas profundamente conectada pela mesma dor e pelo mesmo amor indescritível. Senhor, eu sei que não estou sozinho nesta angústia filial. Exatamente agora, enquanto estas palavras ecoam, existem milhares de filhos e filhas ao redor do mundo que também estão de joelhos, ouvindo esta oração com o rosto banhado em lágrimas. Existem filhos sentados em poltronas frias de hospitais, segurando firmemente a mão envelhecida de uma mãe entubada.
Existem filhas velando o sono agitado de um pai que perdeu a memória, sentindo aquela mesma impotência esmagadora diante da cruel passagem do tempo que castiga a carne. Pai amado, nós levantamos um clamor unificado por todos os patriarcas e matriarcas da terra. Suplicamos com uma compaixão ardente pelos idosos solitários, aqueles cujos filhos os abandonaram, ou aqueles que não têm ninguém para lhes oferecer um copo de água, um abraço afetuoso ou uma palavra de conforto na reta final das suas vidas. Que os teus anjos ministradores sejam a companhia constante desses corações esquecidos. Senhor, confessamos que, muitas vezes, o desespero de vermos os nossos pais definhando é tão avassalador que a nossa garganta se fecha. As palavras nos faltam. E o nosso vocabulário humano se esgota completamente, não conseguindo formular uma frase coerente. É nesse exato e doloroso abismo da alma que a tua palavra majestosa nos conforta eternamente no livro de Romanos. Capítulo 8, versículo 26. Ensinando que o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Analisando essa profunda verdade espiritual, nós compreendemos que quando o amor filial e o sofrimento nos deixam mudos, quando só conseguimos soluçar de dor pela fragilidade da nossa mãe ou do nosso pai, o teu Santo Espírito recolhe cada uma dessas lágrimas silenciosas e traduz o nosso choro impotente na mais perfeita petição diante do trono da graça. Ele transforma a nossa aflição muda em um clamor estrondoso que move o coração de Deus, provando que nenhuma dor de um filho amoroso passa despercebida nos céus. Pai amado, impulsionados por esta certeza de que tu ouves até mesmo os nossos gemidos mais silenciosos, nós somos guiados a dar um passo de fé ainda mais profundo, entrando agora nos sagrados átrios da gratidão antecipada. Neste momento, Senhor, nós não queremos apenas pedir, mas queremos te agradecer apaixonadamente pela vida e pela saúde dos nossos pais. Muito antes de vermos a completa manifestação do milagre no mundo físico, compreendemos que agradecer quando tudo está calmo, quando os exames médicos estão perfeitos e a vitalidade deles transborda, é uma tarefa fácil, humana e natural. No entanto, o que verdadeiramente abala as estruturas do inferno e faz vibrar o trono celestial é a capacidade de erguer as mãos aos céus e render graças exatamente no meio do vale da enfermidade. É olhar para as debilidades aparentes, contemplar as limitações diárias e ainda assim abrir os lábios para declarar uma gratidão inabalável, simplesmente pelo fato de que eles ainda estão aqui, respirando ao nosso lado. Agradecemos intensamente, Pai amado, por termos o indescritível privilégio de viver mais um dia na presença deles, de podermos beijar as suas testas marcadas pelas rugas e de podermos retribuir, mesmo em pequena escala, todo o imenso cuidado que recebemos. A tua instrução sagrada é claríssima em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, quando nos ordena: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças no meio da aflição geriátrica é o mais alto nível de adoração. É a prova cabal de uma fé inquebrantável,
que abre as comportas dos céus, liberando imediatamente cachoeiras de óleo fresco, de cura divina e de restauração celular sobre a nossa linhagem. Junto a essa gratidão profunda, a nossa alma se ancora na rocha inabalável do Salmo 125, versículo 1, que proclama gloriosamente que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Senhor, nós declaramos e tomamos posse desta verdade absoluta de que as famílias que depositam o controle da saúde de seus entes queridos inteiramente nas tuas mãos formam uma fortaleza espiritual impenetrável. Absolutamente nenhuma tempestade assustadora de diagnósticos médicos terríveis, nenhum furacão de velhice degenerativa e nenhuma força contrária de confusão familiar tem poder para derrubar a harmonia, abalar a nossa confiança ou destruir a paz reinante debaixo do nosso teto sagrado. Neste momento, Pai amado, uma leveza inefável, uma tranquilidade sobrenatural e uma paz que transcende todo o entendimento humano começam a inundar as profundezas do nosso espírito. Nós entregamos todas as nossas preocupações diárias aos teus pés e sentimos a mais absoluta serenidade ao sabermos que os nossos preciosos pais estão agora completamente blindados, eternamente seguros e amorosamente guardados no abraço caloroso e onipotente do próprio Deus. Nós profetizamos e liberamos uma bênção poderosa sobre esta nova manhã que se inicia, determinando que o dia de hoje será pontuado por sorrisos sinceros, por conversas alegres e por refeições cheias de sabor e comunhão familiar ininterrupta. Declaramos que os corpos dos nossos heróis estarão livres de toda dor física, que as suas mentes repousarão numa calmaria cristalina e que o milagre palpável da revitalização biológica e emocional se manifestará abundantemente neles a partir de agora e durante todas as próximas horas do dia. Que o teu amor sublime guie cada passo e cada decisão da nossa casa ao longo deste abençoado dia. Estaremos todos juntos novamente amanhã de manhã, renovados e fortalecidos, para darmos continuidade a esta gloriosa caminhada diária de fé e intercessão constante diante da tua presença. Amém. Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que você está acordando nesta manhã com uma angústia constante apertando o seu peito, uma preocupação latejante que acompanha o seu primeiro suspiro. Eu sei que o seu coração dói, e uma tristeza profunda corta a sua alma toda vez que você olha para os seus amados pais e enxerga as marcas visíveis do tempo. A cada dia que passa, o seu espírito fica mais pesado ao notar que os passos deles estão cada vez mais lentos, que a energia outrora vibrante se apaga e que os cabelos brancos relatam uma longa jornada de sacrifícios por amor a você. Você contempla as mãos trêmulas, a visão cansada, as dores cruéis que afetam as articulações e a imensa fragilidade que tomou conta daqueles que sempre foram os seus maiores protetores. As moléstias cruéis da velhice chegam como ventanias sombrias, e uma sensação de impotência arrasadora sufoca o seu ser. Falta ar nos seus pulmões ao perceber que, apesar de todo o carinho, você jamais poderá reverter os ponteiros do relógio. Não consegue devolver a juventude física, nem tem poder para arrancar do corpo deles aquele sofrimento.
Na noite passada, no silêncio absoluto do quarto, você fixou o olhar no escuro, deixou as lágrimas escorrerem e implorou em desespero: Deus, por favor, proteja e conceda muita saúde aos meus amados pais. O Senhor acolheu cada clamor. Ele testemunha essa nobreza filial. A Bíblia Sagrada em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ecoa: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançar não traduz um gesto brando, mas exige a força de arremessar violentamente para longe o desespero. É descarregar totalmente o medo aterrador do envelhecimento, o pânico da mortalidade, a aflição insuportável diante do declínio biológico. É arrancar do seu rosto aquela máscara pesada da autossuficiência, a crença de que você pode suportar o peso das enfermidades sozinho, para então entregar todas essas sombras diretamente no altar de Cristo. O Deus Todo-Poderoso é a fortaleza inabalável que blinda o teto da sua casa e abriga com ternura a vulnerabilidade dos seus velhos. Ele entende a dor de ver heróis enfraquecendo. Ele ouve a respiração ofegante no meio da noite. Ele observa a angústia contida no travesseiro. Ele acompanha cada exame médico e cada diagnóstico assustador que tira a sua paz. O Pai Celestial deseja hoje aliviar essa carga esmagadora que você carrega nas costas por amar demais. Ele promete envolver a sua família com uma redoma de cura divina e paz restauradora, trazendo conforto aos ossos cansados e luz para os corações. Se você deseja que Deus derrame o óleo da cura e conceda longevidade aos seus pais hoje, escreva nos comentários: Senhor, abençoe e cure meus pais. E clique no botão de curtir deste vídeo. A sua fé move os céus, transformando o seu choro oculto em uma nascente de milagres, purificando todo o ambiente com a graça infinita do nosso amado Salvador Jesus. Pai amado, nós nos achegamos à Tua presença nesta manhã com os joelhos dobrados e o espírito totalmente desarmado, reconhecendo a nossa imensa pequenez perante os mistérios profundos do corpo físico e a marcha irreversível do tempo. Senhor, eu te entrego a vida dos meus pais, confessando que as minhas capacidades humanas são falhas e a minha sabedoria terrena é extremamente limitada. Compreendemos que, por mais que os filhos dediquem noites em claro, ofertem os melhores cuidados, providenciem os remédios mais caros e entreguem todo o afeto possível, nós não somos capazes de frear sozinhos a deterioração natural das células. Nem podemos determinar o número exato dos dias daqueles que nos geraram. Neste momento, clamamos pelo fim desta tempestade emocional. A nossa ansiedade descontrolada, o choro escondido e a aflição latente não curam nenhuma ferida. Apenas impregnam as paredes do nosso lar com uma atmosfera densa, transferindo o peso do nosso pavor para o coração sensível dos nossos velhinhos, que já lutam bravamente contra as suas próprias fraquezas. Pai amado, necessitamos desesperadamente da Tua intervenção divina para paralisar este ciclo de medo que aprisiona a mente. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a sabedoria celestial adverte: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A instrução claríssima para não se apoiar no próprio entendimento é um chamado urgente para abandonarmos a tortura psicológica que nós mesmos fabricamos. Significa interromper imediatamente o hábito nocivo de desenhar os piores cenários médicos na nossa imaginação. Parar de antecipar tragédias no futuro distante. E cessar o tormento gerado por pesquisas obsessivas sobre sintomas e prognósticos sombrios. Neste momento, compreendemos que o entendimento humano se baseia apenas no visível, nas limitações da matéria, nos exames frios dos laboratórios. Enquanto a verdade soberana repousa na tua graça, que transcende a lógica da medicina moderna. Senhor, eu te entrego a vida dos meus pais, como quem deposita o tesouro mais precioso num cofre inexpugnável. O Salmo 37, versículo 5, complementa essa ordem transformadora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Entregar não é omitir-se das responsabilidades, mas sim colocar a velhice, a imunidade, a pressão arterial, os batimentos cardíacos e cada suspiro de quem amamos sob o governo absoluto e a misericórdia incomparável dos céus. Pai amado, substitui o nosso pavor diante da doença por uma confiança inquebrantável no teu propósito. Nós decidimos, por um ato consciente da nossa vontade, parar de agir como se estivéssemos no leme do destino. O fardo de tentar controlar o imprevisível estava destruindo as nossas estruturas. Mas agora nós soltamos essas amarras. Neste momento, convidamos a tua paz, que excede toda a compreensão racional, para invadir os corredores da nossa moradia, dissipando os ruídos da preocupação, expulsando os sussurros das trevas que tentam roubar a nossa esperança. Senhor, eu te entrego a vida dos meus pais, sabendo que as tuas mãos são imensamente maiores e mais seguras do que as minhas. Quando a fraqueza tentar dominar o corpo deles, que a tua virtude restauradora flua através das correntes sanguíneas, reconstruindo o vigor perdido. Pai amado, perdoa-nos pelas incontáveis vezes em que deixamos a dúvida sufocar a fé, pelas madrugadas gastas na escuridão da insônia, lamentando antecipadamente batalhas que ainda nem aconteceram. Ensina-nos a olhar para os nossos pais não através das lentes do luto precoce, mas pelos olhos da gratidão por cada novo amanhecer compartilhado. Que o milagre da vida prolongada seja a nossa porção diária. Neste momento, decretamos que a velhice dentro da nossa família não será um período de amargura, abandono ou sofrimento desmedido, mas sim uma fase coroada pela tua abundante provisão. Senhor, eu te entrego a vida dos meus pais, selando a saúde de cada órgão, protegendo as memórias, fortalecendo os passos e blindando os seus corações contra as tristezas emocionais que assaltam os idosos. Que a tua forte presença seja o remédio infalível e constante, operando silenciosamente, purificando, curando e sustentando os pilares sagrados que sempre fundamentaram a minha própria existência neste mundo, confiando eternamente no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Pai amado, damos continuidade a este clamor que brota das profundezas da nossa alma, voltando agora os nossos olhos e a nossa fé para a estrutura física daqueles que nos deram a vida. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos como intercessores diante do Teu trono de graça, suplicando para que o Teu poder miraculoso desça sobre cada célula, cada tecido e cada órgão do corpo dos nossos velhinhos. Acompanhamos diariamente o desgaste silencioso que a passagem das décadas impôs às suas pernas cansadas e aos seus braços que um dia nos carregaram com tanto vigor. Pai amado, estende as tuas mãos invisíveis, repletas de bálsamo curativo, e toca minuciosamente nas articulações inflamadas que tanto os fazem sofrer. Especialmente naquelas madrugadas geladas, quando a mudança brusca de temperatura e as frentes frias parecem castigar de forma cruel a sua estrutura óssea, provocando pontadas agudas que lhes roubam o descanso. Repreende, meu Deus, a evolução silenciosa das doenças crônicas que tentam se instalar de forma definitiva, seja o diabetes que ameaça a circulação, seja a hipertensão que ronda os seus corações generosos, sejam as dores lombares persistentes que limitam os seus passos pelo corredor da casa. Neste momento, Senhor, pedimos também um milagre de restauração para as suas mentes. Que o cérebro dos nossos pais receba uma oxigenação divina, preservando a lucidez, a capacidade de raciocínio e a clareza das memórias preciosas que eles construíram ao longo de toda uma vida, impedindo que o manto sombrio do esquecimento ou da confusão mental se aproxime. Ordena que o sistema nervoso seja apaziguado para que as noites de insônia sejam trocadas por um sono profundo, contínuo e verdadeiramente reparador, onde eles possam acordar no dia seguinte com o vigor físico renovado. Clamamos também pelo reestabelecimento do apetite, para que os alimentos tenham sabor, para que sintam prazer nas refeições preparadas com afeto, garantindo assim a nutrição necessária para levantar o seu estado imunológico e afastar a debilidade constante que aterroriza a terceira idade. A tua palavra sagrada nos garante no Salmo 23, versículo 1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Harmonia com esta promessa eterna. Lemos na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Declaramos e analisamos profundamente, sob a luz do teu Espírito, que a expressão "nada me faltará" transcende a simples provisão material e mergulha diretamente no amparo à vitalidade biológica. Não permitas que falte energia renovada para os dias da velhice. Não deixes que lhes falte a capacidade de sorrir sem que uma dor lancinante interrompa a sua alegria matinal. A tua provisão divina significa que o céu está enviando agora mesmo uma torrente de força sobre-humana para que a jornada deles seja marcada pela dignidade intacta e não pelo tormento das dores contínuas que esgotam as esperanças. E nesta mesma provisão, Pai amado, nós também nos incluímos, pedindo que não nos falte sabedoria, não nos falte discernimento médico e não nos falte percepção espiritual para que possamos cuidar deles com a máxima excelência, escolhendo os melhores. They say love is worth holding on to.
but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Tratamentos. Falando as palavras exatas de encorajamento nas horas de medo e sendo instrumentos vivos do teu pastoreio fiel dentro da nossa própria casa. Se você, que me ouve agora, deseja selar este clamor intercessório pela saúde inabalável, por favor, escreva o nome do seu pai, da sua mãe ou daqueles guardiões valorosos que te criaram, para colocá-los no altar de cura do Senhor. Logo abaixo na área de comentários. Pai amado, sabendo que as aflições desta vida não se resumem apenas aos males do corpo, nós adentramos agora em uma intensa e necessária batalha espiritual, levantando um escudo intransponível de proteção ao redor do ambiente onde os nossos pais habitam. Neste momento, Senhor, nós confrontamos e repreendemos com toda a autoridade do céu o espírito de solidão, o isolamento cruel e aquela sensação dolorosa de abandono que tantas vezes tenta sussurrar mentiras destrutivas nos ouvidos daqueles que envelhecem. Sabemos que a nossa rotina frenética de filhos adultos, sobrecarregados pelo trabalho e pelas exigências implacáveis da vida moderna, pode gerar neles uma tristeza silenciosa, um sentimento de inutilidade pernicioso ou a ideia equivocada de que se tornaram um estorvo para a dinâmica da nossa família. Pai amado, arranca pela raiz toda a semente maligna de depressão que tenta criar raízes profundas no peito dos nossos pais. Dissipa completamente a nuvem cinzenta da melancolia que esconde o brilho genuíno dos seus olhares. E expulsa sumariamente o medo paralisante da morte que oprime a sua respiração quando pensam na finitude humana e no futuro desconhecido. Neste momento, Senhor, clamamos com extrema urgência pelos teus livramentos invisíveis. Aquelas intervenções miraculosas que acontecem nos bastidores da existência sem que nós, os filhos preocupados, sequer percebamos a iminência do perigo. Pedimos que a tua mão soberana desvie as ameaças ocultas dentro da própria moradia, impedindo acidentes domésticos fatais, bloqueando tropeços repentinos em degraus perigosos, anulando as tonturas inexplicáveis que causam quedas severas e fraturas terríveis no meio da noite quando eles se levantam para caminhar no escuro em direção aos aposentos. Repreendemos terminantemente o avanço de qualquer complicação aguda silenciosa, aquele coágulo imperceptível, aquela arritmia oculta que tenta atacar de surpresa na madrugada, frustrando completamente os planos do inimigo contra a integridade física dos nossos amados provedores. Exigimos também a proteção absoluta contra a covardia da maldade humana, contra pessoas de má índole, fraudadores calculistas e golpistas impiedosos que se aproveitam da ingenuidade natural e da bondade inata das pessoas idosas, tentando roubar a sua paz financeira construída com suor ou machucar a sua confiança inocente de forma irreparável. A Escritura Eterna nos assegura com veemência no livro do profeta Isaías, capítulo 54:
Versículo 17. Que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E o Salmo 91. Versículo 11. Reforça essa trincheira divina, inquebrantável, ao afirmar categoricamente que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Apropriando-nos firmemente desta garantia majestosa, declaramos que os teus guerreiros celestiais de alta patente estão neste exato minuto se posicionando nos 4 cantos do quarto onde os nossos pais repousam, criando muralhas de fogo intransponíveis ao redor de suas camas frágeis. Eles estão divinamente instruídos a segurar os braços dos nossos velhinhos caso as suas pernas vacilem por fraqueza, a iluminar os seus pensamentos para nunca caírem em armadilhas terrenas cruéis, e a afastar qualquer sombra de morbidez desoladora ou fatalidade prematura que tente se aproximar da porta principal da casa. As trevas das enfermidades invisíveis e a força opressora da malícia do mundo não possuem autorização cósmica alguma para usurpar a tranquilidade sagrada e a segurança protegida do nosso lar. Pai amado, para que esta obra intercessória seja completa e perfeitamente selada nos tribunais celestiais, nós te suplicamos agora por uma profunda e definitiva restauração no espírito e no estado emocional de todos nós, entrelaçando as gerações com os fios dourados do teu amor purificador e restaurador. Neste momento, Senhor, cura a alma envelhecida dos nossos pais, de todos os traumas acumulados ao longo das batalhas dos anos passados. Perdoa as suas antigas falhas cometidas na ignorância e arranca do fundo do peito deles aquela preocupação angustiante e incessante que ainda sentem pelo destino incerto dos filhos e dos netos nesta terra, para que eles possam finalmente descansar a mente, desfrutando de uma velhice coroada por uma paz serena e inabalável, alegria genuína revigorante e uma aceitação doce e pacífica da fase outonal e sábia de suas vidas. Em contrapartida direta, Pai amado, nós te pedimos humildemente que transformes e disciplines também os nossos corações imperfeitos de filhos, derramando sobre nós uma medida absurdamente transbordante e inesgotável de paciência, compaixão sobrenatural e tolerância incondicional. Quando o cansaço pesado do dia a dia tentar esmagar as nossas forças, quando as repetições constantes das mesmas histórias nostálgicas pelos nossos pais tentarem testar os nossos limites, ou quando a rotina burocrática de médicos e remédios se mostrar extremamente exaustiva, não nos deixes murmurar em segredo. Não nos deixes proferir palavras ásperas, nem nos permitas demonstrar qualquer traço de impaciência fria que possa ferir a dignidade sagrada daqueles que lavaram as nossas roupas, nos alimentaram na madrugada e suportaram as nossas próprias teimosias irritantes durante a infância e juventude. Concede-nos a graça suprema e imerecida de servi-los com reverência sacerdotal, enxergando no rosto marcado pelas rugas o reflexo vivo e pulsante do próprio Cristo, amando-os com atitudes concretas de sacrifício e não apenas com promessas vazias perdidas no vento. O apóstolo Paulo nos ensina de forma contundente na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, afirmando: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paralelamente, o Salmo 147, versículo 3.
Declara maravilhosamente que Ele cura os de coração quebrantado e cuida atenciosamente das suas feridas profundas. Ao unir de forma teológica e prática estas verdades milenares, compreendemos perfeitamente e afirmamos com extrema ousadia que a obediência submissa ao mandamento da honra filial não se trata de um simples dever moral da sociedade, mas é a verdadeira chave mestra que destranca os imensos cofres celestiais de bênçãos sobre a nossa própria existência temporal. Quando nós engolimos o nosso orgulho adulto para limpar e amparar quem outrora nos limpava, quando silenciamos a pressa estressante do relógio para escutar atentamente quem pacientemente nos ensinou as primeiras palavras, nós estamos imediatamente acionando um selo de prosperidade divina irrevogável. O céu carimba sobre a nossa linhagem familiar a promessa imutável de longevidade, fazendo com que uma fonte cristalina de harmonia envolva todos os membros do nosso lar, eliminando contendas e dividindo fardos. Quando honramos incondicionalmente os nossos patriarcas e matriarcas na sua atual fraqueza física, nós quebramos as correntes obscuras de qualquer maldição erária. Atraímos a cura definitiva para as emoções despedaçadas e garantimos que os céus lutem as nossas próprias guerras no futuro. Pai amado, nós abraçamos e recebemos esta promessa viva no dia de hoje, crendo piamente que os nossos amados pais poderão continuar caminhando com a cabeça erguida, sendo imensamente respeitados, profundamente amados e integralmente valorizados por nós até o seu último e sereno suspiro terreno. Enquanto a tua imensa bondade e a tua infinita misericórdia nos seguirão lealmente todos os dias da nossa jornada vital, mantendo-nos firmados na aliança sagrada e inabalável que temos estritamente contigo e com o teu reino. Pai amado, à medida que o nosso clamor se aprofunda e a tua presença inunda o nosso ser, nós não podemos limitar esta oração apenas às 4 paredes da nossa casa. Neste momento, o teu Espírito Santo nos convida a alargar a tenda do nosso coração e a estender as mãos em favor de uma grande comunidade invisível, mas profundamente conectada pela mesma dor e pelo mesmo amor indescritível. Senhor, eu sei que não estou sozinho nesta angústia filial. Exatamente agora, enquanto estas palavras ecoam, existem milhares